E continuando a nossa saga para a gente entender o Clube dos 27, no vídeo de hoje, Jim Morrison. Vamos lá? Olá, gente linda! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Minha gratidão pela presença de cada um de vocês, pela sua curtida, que eu sei que você está fazendo agora. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Me siga nas redes sociais. E olha, tem outros recadinhos que eu vou dando aqui no decorrer desse vídeo, que é sobre vidas passadas. Vou apresentar aqui um pouquinho, mas que é sempre breve a biografia que eu faço de cada pessoa, né? Assim, pra gente entender um pouquinho dela, sem mergulhar muito a fundo, senão também não é meu foco é explorar a vida passada, mas aquilo que de repente possa ser um pouco mais pertinente para o conteúdo justamente espiritual. Então a gente faz aí o início, uma breve biografia de cada uma dessas personalidades. O meu interesse, num primeiro momento, era justamente entender se o Clube dos 27 tinha algum tipo de ligação ou não. Então, dos nomes selecionados, esse é o último. E depois eu vou ver o que a gente entende disso ou não entende nada, né? Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial. Então fica comigo até o final desse vídeo, compartilhe, comente agora. Você curte Jim Morrison? Deixa aí nos comentários. Deixa eu salientar aqui com vocês algumas curiosidades que vocês costumam me perguntar. Aqui no atual momento, devido ao meu tempo, eu não tenho feito as leituras de vidas passadas sozinha. Eu tenho feito com a Mama. Na verdade, a gente seleciona, né? Levantamos a pauta da personalidade para a gente trazer para cá e estudar dessas pessoas que são famosas, históricas, conhecidas e que pode trazer algum tipo de lição espiritual pra gente. Então a Mama faz esse mergulho de vidas passadas, tá? Porque eu praticamente não tenho tido mais tempo pelos meus atendimentos, pelo meu trabalho, pelo teatro que vai voltar agora também. O próprio canal, né, demanda bastante tempo e isso tem que ter, assim, muita concentração. Então isso aqui é uma leitura feita da Mama. Agora, eu sempre deixo pra sentir as coisas na hora que eu tô gravando. Meu Deus do céu, lá vou eu. Vamos ver se eu sinto, se eu não sinto. A gente não tem assim, nossa, grandes coisas, assim, muitos detalhes. Jim Morrison, ele foi um pouco difícil pra ela. Quem quiser fazer terapia comigo, o e-mail é fernandaroser.terapeuta@gmail.com. Também, lembrando, para quem quiser ter o meu livro, né, contando a minha história, de onde tudo começou, que é uma história de vidas passadas. Eu conto a minha história de vidas passadas, tá? Na verdade, uma única história praticamente, é uma vida só antes de ser Fernanda. E se você quiser receber este exemplar autografado na sua casa, entre em contato através do WhatsApp, vocês vão falar com a Yara. Gente, para terapia é o e-mail, são pessoas diferentes trabalhando. E pro livro é esse WhatsApp, que é apenas informações para o livro, tá certo? Agora vamos lá, matado um pouquinho da curiosidade de vocês, vamos falar sobre Jim Morrison. James Douglas Morrison, de 1943 para 1971, foi um cantor, compositor e poeta norte-americano, vocalista da banda The Doors. Faleceu precocemente com apenas 27 anos de idade. Jim Morrison era filho do almirante George Stepling Morrison e de Clara Clark Morrison, funcionários da Marinha Americana. Ele morou em diversos estados em decorrência da profissão dos pais. Olha o destino aqui, ele não fica... Olha só, falei que eu faço, né, as comparações na hora que eu tô fazendo o vídeo, gente. Já tô vendo um comparativo aqui com vida passada. Mas aqui são os pais, por conta dos pais e tal, Marinho, então ele vai pra lá e pra cá, ele não tem um pai meio cigano, mais ou menos assim, né? Não quer dizer que ele tenha sido cigano, não, mas mais ou menos nessa vibe, né? Durante sua adolescência começou a escrever poesias. Em 1961, morando em Washington, graduou-se na George Washington High School. Chegou a cursar psicologia, mas não acabou se dando bem. Em um jogo universitário, começou a tirar sarro de jogadores e arranjou briga com a plateia. Além de estar bêbado em público, perturbar a paz alheia e roubar um capacete de um policial, foi a primeira vez que Jim passou a noite na prisão. Afastado da família, chegava a queimar cheques que os parentes mandavam para garantir o seu sustento. Ô menino rebelde, gente! Na faculdade, conheceu Ray Manzarek. Desculpa aí se a pronúncia não saiu bem, hein? Que depois de alguns poemas de Morrison, fez uma proposta. Aí, em 1965, junto a Ray e dois amigos que havia conhecido em aula de meditação, montou a banda The Doors. O nome da banda foi inspirado no livro The Doors of Perception, de Aldous Huxley. O grupo estava formado com Morrison na voz, Manzarek no teclado, Krieger na guitarra, Dinsmore na bateria. Ainda em 1965, Morrison conheceu Pamela Carson durante uma apresentação da banda. O casal iniciou um tumultuado relacionamento com discussões, uso de drogas e infidelidade.
É aquela história, né? A droga, ela parece que ela faz presença quando fala em rock. É difícil não associar que aquela pessoa esteja envolvida com algum tipo de... que não esteja envolvida com algum tipo de droga, infelizmente. Em 1966, o grupo passou a tocar no clube Whiskey A Go Go, quando foi visto pelo presidente da Elektra Records, que logo contratou a banda. O álbum de estreia do grupo, intitulado The Doors, foi lançado em janeiro de 1967 e conta com diversas músicas de autoria de Morrison, incluindo o drama musical The End, com duração de mais de 11 minutos. Vocês gostam de música longa? Porque eu adoro, né? Eu adoro. Geralmente elas têm, assim, muita qualidade. Eu não tenho muito conhecimento de música do The Doors para falar, mas o pouco que eu ouvi, acho a voz dele incrível. Um tipo de voz que eu gosto. O primeiro single promocional da banda, Break On Through, com o lançamento do segundo single, Light My Fire, a banda tornou-se um grande sucesso e com performances polêmicas. Se destacaram como um símbolo da contracultura norte-americana. O terceiro disco do grupo, Waiting for the Sun, lançado em 1968, foi o primeiro e único disco a chegar ao primeiro lugar da Billboard 200. E o single Hello, I Love You atingiu o primeiro lugar no Billboard Hot 100. A música The Unknown Soldier foi banida das rádios por ter uma letra bastante controversa. Ai, gente, desculpa comentar, mas tinha letra que devia ser banida aqui no Brasil também. Ainda em 1968, o grupo iniciou uma turnê pela Europa. Em Amsterdã, Morrison não se apresentou, pois havia perdido os sentidos pelo uso de drogas. Com suas performances escandalosas, Jim Morrison acabou conquistando os adolescentes em suas apresentações ao ar livre, onde muitas vezes eram com a presença da polícia em cima do palco. Com um estilo único, mesclava a selvageria no palco com o misticismo nas letras, se tornando um sucesso comercial controverso até para a crítica especializada. No auge do psicodelismo, o estilo de vida de Morrison influenciava a cultura pop com episódios bizarros. Em março de 1969, durante um concerto em Miami, depois de atitudes obscenas, Morris foi preso e diversos shows foram cancelados. Ai, ai, ai! Após a gravação do último disco, em abril, Morrison seguiu para Paris com a companheira Pamela com o objetivo de descansar, mas continuou envolvido nas drogas e álcool. Uma coisa é certa, né? Eu acho que para as pessoas que batalham tanto e desejam ter um pedacinho do sol, assim, né? Ter uma oportunidade profissional no meio artístico e muitas vezes não conseguem. Eu sei que isso é vício, eu sei que isso se torna até doença. Na verdade, eu vejo dessa maneira. Não acho que é tão diferente do álcool, por exemplo. Mas soa também um pouco de ingratidão, né? Para todos, assim, que às vezes não dão valor para aquilo que eles conquistam, que, sabe, se deixa envolver demais, faz aquilo sempre uma festa, e perde, né, a vida assim nesse vazio que é do mundo das drogas, que acaba te dominando demais, né. Eu acho uma pena, do fundo do meu coração. Jim Morrison foi encontrado morto na banheira do apartamento que morava com Pamela em Paris. Ai, meu Deus, começa a dar aquela dor no estômago. Name? Jim. Occupation. No dia 3 de julho de 1971, oficialmente o cantor teve uma parada cardíaca, possivelmente causada por uma overdose de heroína. Entretanto, como a lei francesa não exigia que uma autópsia fosse feita, a morte de Jim Morrison permanece um mistério até hoje. Muitos fãs e biógrafos especularam sobre a causa da morte, se teria sido por overdose, pois embora Jim não fosse conhecido por consumir heroína, Pamela, sua namorada, fazia. Tanto que essa morreu de overdose em 1974. Ai, que calafrio. Também com 27 anos. Jim Morrison foi sepultado no famoso cemitério... eu não sei pronunciar, vocês me perdoem, em Paris. Vamos colocar a escrita dele aí na tela. Para que ele fosse enterrado perto de grandes artistas históricos que ali estão, e ele gostava muito da cultura artística francesa. Realmente, a cultura artística francesa é muito boa, sempre foi. Eu acho excelente, hoje ainda é. Do pouco que eu conheço, consigo acompanhar, eu recomendo. Sua lápide virou ponto de encontro no cemitério por fãs do mundo inteiro, devido a atos de vandalismo de alguns fãs. Por diversas vezes, a Associação de Amigos do Cemitério sugeriu que o corpo fosse transferido para outra necrópole. Uau! Vamos lá! Agora sim, partiu Vidas Passadas de Jim Morrison.
Nós não somos uma coisa só, nós somos o resultado de todas as experiências que nós tivemos, dos cafés que nós tomamos, das nossas festas, dos nossos momentos tristes, dos momentos de raiva, da nossa educação, da educação escolar, regular, a educação da vida, a educação de casa, a educação formal e educação informal. Também nós somos um aglomerado, digamos assim, de fluidos que ainda existem em nós devido a vidas que já passaram, que também faz parte da construção do nosso espírito. Todos nós somos assim. E tudo isso faz parte de uma busca também pelo sentido da vida. É uma pergunta que eu sempre me fiz desde criança. Para vocês verem que o negócio comigo começou muito cedo, porque eu já era uma criança que eu ficava olhando para o céu e eu queria entender o que era tudo isso, o que era a vida, o que era a minha vida. Ali na casa de uns 8, 9 anos de idade, eu comumente fazia isso, me sentava no lado de fora de casa e ficava olhando o céu, querendo entender, e também queria entender por que o céu era azul. Lembro muito, muito, como se fosse ontem, assim. E acho que Jim Morrison é mais ou menos assim, só que quase que como um cigano. Não foi cigano, tá? Das vidas passadas dele. Viveu na Grécia Antiga. Por que eu estou falando sobre aquilo que a gente traz, esse emaranhado de coisas que está dentro de nós? Como um bom poeta, como um bom letrista, como um cara que conseguia expor seus pensamentos e sentimentos e da maneira como ele fazia em suas letras. Veja bem quanta carga ele também não traz de uma época em que a cultura, o pensamento, a filosofia eram coisas bastante altas, né? Algo muito bonito, algo muito bom. Então ele viveu no momento em que, apesar de a Grécia sempre estar envolvida em batalhas, num ambiente muito bélico, e ele esteve entre lá e cá, ele era uma criatura um pouco dividida entre a parte violenta daquilo que os homens praticavam e faziam, que né, era parte da cultura deles, como ele também ele gostava, ele tinha uma atração forte pela poesia e pela filosofia já nessa Grécia Antiga. Então isso faz parte dele, faz parte da essência dele, é a primeira vida dele, né? Ele começa na Grécia Antiga. Isso marca muito. A primeira vida da gente tende a marcar bastante, tá? Tende a marcar bastante. Mas claro, mas isso depende de cada um, porque de repente você pode ter uma vida muito suave e passar algumas encarnações com vidas suaves, de repente uma vida ser mais forte mais à frente. Mas neste caso, marcou. Na minha também marcou. Vamos pular uma boa margem de tempo, porque ele viveu na Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando em 400 anos de Cristo, 500, 600 anos de Cristo. Eu estou me referindo a esse episódio, tá? Em que a fala, né, a oratória na Grécia era uma coisa muito fortalecida e a parte bélica também era. Vamos pular uma boa margem de tempo, indo para 1420, onde ele vive nos países nórdicos. Ele passa esse período nos países nórdicos, mas ele não fixa raiz em nenhum desses países. Por isso que eu disse que ele é meio cigano. É o comparativo que eu fiz, como se fosse uma espécie de ciclo ainda, né, com ele, porque nessa vida que ele teve, então os pais pertencentes à marinha, trabalhando para a marinha, também não tinham um paradeiro bem fixo, estavam sempre em movimento. Isso já vem dessa vida aqui. É dele, eu não vi relação dele com os pais, mas eu acredito que tem alguma relação ali. Também nada dramático, nada difícil. Ele não tem um histórico de uma pessoa de tragédia, de ter sido um soldado, de um drama, de um assassinato, de outras coisas como eu costumo trazer para cá. A vida dele é alguém querendo se encontrar. Ele me lembrou um pouco o Jimi Hendrix, né? Porque ele tem essa coisa de caminhar muito. Vocês viram o vídeo do Jimi Hendrix? Olha que vai passar em um lugar dessa tela, hein? Ele tem essa coisa da busca, né? De buscar algum lugar pra si, sempre em busca de algo. E ele traz, o Jim Morrison traz essa mesma essência, tá? Esse mesmo estilo, essa mesma personalidade. E aí a gente vai saltar um pouco mais no tempo e vamos pra 1800, na Inglaterra. Não tem nada demais. Apenas que a última vida dele antes de ser Jim Morrison, ele vem dentro do que a gente visualiza, porque a gente tem que considerar que de repente não se vê tudo, se vê só uma parte, nem tudo a espiritualidade libera pra gente, mas estamos fazendo uma leitura de acordo com aquilo que nos chega, tá? Considere isso. E aí, nessa vida em 1800 na Inglaterra, ele é um jovem, ele começa a trabalhar muito cedo e ele vai trabalhar vendendo chapéu. Só. E ele se dá bem nessa área. Um pequeno comércio e ele vendia chapéus. A história de vida passada de Jim Morrison é essa. O que eu consigo perceber que nessa vida atual, olha, pode ver que deu um salto também, né? Para agora, de 1800 aí para
1900 e perdi já o ano, 40 e alguma coisa, então eu vou conferir outra vez aqui, mas já deu um salto. Então ele não é, no primeiro momento, vamos só observar uma coisa. Ele não é um espírito muito ansioso, ou seja, de muita necessidade de estar vindo sempre, assim, porque tem gente que nasce muito rápido, sabe? Não tem tempo no mundo espiritual. Eu acho isso ruim, na verdade. Em 1943, ele nasce, ainda está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, ele me passa isso, né? Um ser, uma alma que consegue se permitir a viver uma certa tranquilidade. É uma leitura superficial que eu estou fazendo, mas é o que eu consigo estar sentindo. Ele traz a poesia em si e traz também a rebeldia devido a essas guerras que aconteciam na Grécia Antiga. Isso responde um pouco do comportamento violento. Aí ele, envolvido com a droga, tendo isso como influência, ele acaba deixando vir à tona esse lado que não precisava, né? Assim ele se meteu em alguns perrengues, como eu li agora há pouco aí no início do vídeo, que vocês prestaram atenção, eu sei. De repente ele tem que se tranquilizar um pouco mais, deixar a poesia falar mais alto, que é o forte dele. Na nossa caminhada espiritual na Terra, nas reencarnações, a gente não vem sempre exercendo a mesma coisa. Isso depende muito da alma, depende muito do espírito, da necessidade dele. Às vezes a gente vem para uma vida básica, tipo vender chapéu. E a gente tem que se adequar, na verdade, em cada época. E agora eu me recordo de algo que eu quero ler aqui para vocês. Acho sempre bom, inclusive, deixa eu lembrar de comentar, faça sempre a leitura desse livro com você. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado aqui por Allan Kardec. Muita gente fala muito do Livro dos Espíritos, que é delicioso, maravilhoso, todos os livros. Mas eu tenho paixão pelo Evangelho. Eu acho que ele abre muito a mente da gente, alimenta a nossa alma. Eu não sei viver sem esse Evangelho aqui. Claro que eu já li ele de cabo a rabo a primeira vez quando eu conheci essa obra. E até hoje eu tô sempre abrindo uma página aleatória, vendo que mensagem aquilo traz pra mim. Às vezes faço isso de manhã nos stories. Pro pessoal que me segue lá no Instagram. Kardec colocou isso daqui, ó. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por que eu trouxe isso? Me lembrei desse momento agora. É porque nós, enquanto espíritos, assim, para trazer um conselho, uma leitura, uma mensagem em cima da alma do Jim Morrison, desse espírito, o que eu trago para vocês é assim, nós temos que nos adequar, nós enquanto espíritos, ao reencarnar, em cada época que a gente é colocado na Terra. Eu sei que é difícil. Eu tive tanta dificuldade para a modernidade. Uma das dificuldades que eu tenho é de não dirigir, olha, não é uma coisa que eu quis, não gosto de carro, não adianta, não tirei carteira, não sei fazer nada. Colocar a chave ali na ignição é o máximo. Não é minha praia mesmo. Eu, por mim, andava de charrete. Esse é o lado da Francine bem forte em mim. Menos velocidade, se possível. É algo que eu conservo em mim, que eu não quero mudar. Cada um de nós traz e tem que se adequar, na verdade, em termos de fé, como diz Kardec, mas também em termos de se adequar mesmo e aprender a viver o que aquela vida pode trazer de bom para você. O que é que aquela existência vai alimentar mais para que você evolua, para que você entenda a sua existência, para que você entenda o sentido de sua vida. E a sua missão também, que muitas vezes ela é muito particular. O que eu percebo é que ele está em busca dele. E de repente ele tem que fazer uma escolha, sabe? Firmar em alguma escolha. Ele traz muita poesia. Será que essa poesia foi suficiente a ele, desde o princípio? Será que também nessa vida em que ele conseguiu colocar para fora tanta poesia, ele caiu em tentação diante das drogas e acabou se perdendo por ela? Qual é a história? Né? E assim, tem mais? Tem drama? Tem alguma dor muito intensa? Eu não sinto, eu não vejo, a espiritualidade não nos revelou e pode ser que não seja para falar. Mas dentro do que tem, eu consigo perceber claramente que ele busca a essência dele. Então, se você na sua vida também está buscando a sua essência, sempre se pergunte assim, sabe que no fundo, a gente não vem muito assim para construir casa, para comprar uma mansão, para comprar um carro. Tudo isso faz parte da Terra e tudo bem. Vamos buscar aquilo que a gente gosta, porque viver a matéria é importante também, bem importante. Senão o mundo nunca teria sido construído, né? A gente estaria ainda na era das cavernas. Essa evolução da matéria tem que acontecer. Mas ela existe como uma espécie de instrumento para que o espírito se desenvolva, porque você é espírito. E vai ter que exercer cada vez mais esse pensamento em você para você se desapegar da Terra e parar de reencarnar. E a hora que você entender que não vai mais precisar reencarnar, a partir do momento que você entende que a matéria não tem mais domínio sobre você. Então aquele que se permite dominar por drogas, ainda mais de coisas tão fortes, a matéria está sempre exercendo muita força sobre aquele corpo, sobre aquela mente. Ele não consegue se desvincular e aquilo me parece uma fuga. Ele encontra-se e ele foge dele mesmo.
Deve ter alguns perrengues pessoais, mas não sabemos, porque todo mundo tem, mas talvez não tão forte quanto a busca de si mesmo. E só para enfatizar, como eu estava dizendo, a gente não vem para comprar o carro, a gente vem para aprender coisas da alma, aprender virtudes, como ter paciência, como ter humildade, como aprender com as lições, as situações que a gente passa. Boas ensinam também, principalmente a ter gratidão, e as ruins ensinam geralmente mais, porque ele tem uma falha sua. Olha para aquela falha, admita para você mesmo aquela falha e mude para você quebrar ciclo e evoluir. E seja também grato por você ter a oportunidade de se corrigir. Encerro este vídeo por aqui, deixando a minha gratidão a todos vocês que me acompanham sempre, com o crescimento do canal que tá cada vez mais lindo, fofinho, né? Dá um coraçãozinho assim, né? Ai, tô tão feliz, gente, tão feliz, porque lá atrás, quando eu, nossa, super desacreditei do YouTube, só vinha aquela voz na minha cabeça. Vidas passadas e espiritismo, que eu tinha que falar sobre vidas passadas e espiritismo. E achei um caminho por aqui. Então, muito grata. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.